Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta, 8 de março deste ano de 2024, e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Nos diz em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante: certamente não convém me gloriar, mas virei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, escreve 14 anos. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu e escreveu o terceiro céu. E isso representa a terceira dispensação. Ou seja, das últimas três, que corresponde à sétima dispensação, que é a dispensação do reino. E conheço a tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Escreve paraíso. De tal homem me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. As dimensões, este é o tema que estaremos estudando e ouvindo e vendo, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, 24 de maio de 2015, em Cali, Colômbia. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem: prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, que foi pregado 6 de julho de 2014, na Colômbia, Cali, Colômbia. Nos diz: quando eles vejam Cristo vindo por sua igreja, dirão: este é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles. Ele vem por sua igreja. Ele está citando esta porção do livro de citações, da página 22, parágrafo 176, onde nos diz: e aí estão estas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam novamente os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, este é o Deus a quem esperávamos, esse é Ele. Mas ele não vem por eles, vem por sua noiva. E a sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou os seus irmãos com ele, mas ele tinha sua noiva ali. Quando se deu a conhecer os seus irmãos, ninguém estava presente. E está exatamente bem. E quando ele mesmo se dê a conhecer a esses judeus, não haverá ninguém ali, só os judeus. Ali estão esses que mataram José, de pé ali, e disse: bom, eu sou José, o vosso irmão. E chorou e disseram: agora sabemos que estamos expostos a ele, porque matamos ele. A mesma coisa, esses judeus terão um grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição, correndo outra vez à pátria natal. Leva eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo ali. Quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e eles vejam a Ele, eles dirão: este é o que temos esperado,
Este é o que temos esperado. Ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Ali ele escreve: os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Moisés e Elias e suas pregações atormentam. É disso que o nosso irmão William está nos falando aqui, do qual continua dizendo agora, a continuação, Apocalipse capítulo 10, a vinda do anjo forte que vem com o livrinho aberto em sua mão, e vem clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Isso é Cristo vindo por sua igreja com título de propriedade. O livro selado com 7 selos, que ele tomou no céu e o abre, o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade, onde estão escritos nossos nomes, escritos por Deus desde antes da criação, desde antes da fundação. Agora, quando um selo é aberto, acontece um distúrbio, como aconteceu nas eras, e esse anjo descendo do céu, envolvido em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça e com um livrinho na sua mão, para entregar a um homem para que o coma, e assim profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, e dar à igreja noiva a fé, para serem transformados e raptados, porque a fé para serem transformados e raptados está nos trovões, e os trovões revelam o mistério da sua vinda. Os trovões revelam o mistério do 7º selo. E aos trovões revelarem o mistério do 7º selo, pois é aberto este selo, esse mistério é aberto à igreja noiva, a qual será transformada e raptada, porque vem por sua noiva. No livro dos selos, na página 112, nos diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra, uma confusão política, e dali começa uma guerra. Quando você se mistura com política e tudo se mistura com tanta confusão como temos hoje em dia, então tenha muito cuidado, porque uma guerra está ao alcance. O reino ainda pertence ao diabo. Ainda tem essa parte na mão. Pois observe bem, o mundo foi redimido por Cristo, e Ele está operando a parte de redentor semelhante, redimindo seus súditos, até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido a sua redenção e tenha sido selada. Agora, entendem bem? Então ele vem do seu trono, o trono do seu Pai, se apresenta e toma o livro da mão de Deus, que está sobre o trono. Quem está sobre o trono reclama os seus direitos. A primeira coisa que faz é chamar a sua noiva. Qual é a primeira coisa que faz? É a primeira coisa que faz quando desce com o livro e realiza essa obra de reclamação. A primeirinha que ele faz é chamar a sua noiva. E com esse chamado acontece inúmeros eventos, porque lembrem que a terceira etapa é para a noiva, para as virgens fatas e para os perdidos. E também recebe bênção os 144.000, os quais eram selados por este ministério. Agora vejam que nesse lapso de tempo, onde ele está chamando a sua noiva, isso já corresponde a essa obra de reclamação, porque no meio das eras
as quais esteve manifestado através de cada anjo mensageiro, esteve chamando e juntando os seus escolhidos, mas com esse chamado, com esta chuva temporã, caiu sobre toda a semente, trigo e joio, e todos foram recolhidos. Mas foi dito que não arrancasse, porque os servos e os mensageiros perguntaram: queres que arranquemos o joio? E ele disse: não, deixe crescer junto. E tem sido assim, de era em era. E em nosso tempo tem sido juntado os escolhidos pertencentes à era de pedra angular, mas também estavam aí misturados esses três grupos. O irmão Branham disse que sempre existem em cada libertação na qual Deus está realizando o seu programa, estão sempre os três grupos. Mas para o fim do tempo, em São Mateus capítulo 13, nesta parábola do trigo e do joio, aí nos mostra que eles enviariam estes anjos segadores para realizar essa separação, esta segregação. Portanto, com a vinda deste anjo forte de Apocalipse 10, clamando, como quando ruge um leão, porque em sua segunda vinda ele vem como leão e não como cordeiro, e realiza toda a obra correspondente à dispensação do reino, o qual é uma obra de reclamação. Na obra e manifestação de Deus através dos mensageiros, nas eras e no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, foi um tempo como cordeiro, porque ainda se realizava a oportunidade das pessoas receberem a Cristo como Salvador, lavarem seus pecados em seu sangue, sendo batizados logo na água, e assim recebiam o Espírito Santo, nasciam de novo, e Deus ia formando de era em era e também no tempo onde essas boas novas estiveram se trazendo através deste arcanjo, foi dada oportunidade para que entrasse para fazer parte da etapa correspondente a cada era. E depois que foi lançado até o último escolhido este sangue na dispensação da graça, mas nesse tempo o instrumento na qual Deus estaria ministrando em uma nova era, em uma nova dispensação, já teria que estar. E para esses dias, e terminando como a corrida de revezamento, esse ministério que estava no meio da igreja, chamando e juntando os escolhidos da era de pedra angular, para que depois, este próximo, no qual passaria o bastão, o cetro, nesta corrida de revezamento, vejam como acelera dentro desta última sessão, mas corresponde ainda àquele que está correndo, mas chega um momento na qual ele já passa o cetro e acelera essa nova sessão, essa nova fase, mas dentro já aí nos últimos passos desta dispensação que está terminando. E quando esse tempo já começa a contar, vai correndo velocidade, esse último corredor, veja, em uma maneira progressiva, até que já chega a uma velocidade total, onde consegue conquistar a meta. E uma das coisas que o irmão Branham está nos dizendo aqui, e o irmão William, lá, quando ele disse a primeira coisa, ele escreve, número 1, o que faz chamar sua noiva. À esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Amém. Depois,
o que faz, escreve 2. Toma o seu inimigo, Satanás, o amarra e lança no fogo juntamente com todos os seus seguidores. E lembrem, isso não se refere à Rússia, não, Senhor. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. Observe bem e vão ver quão sagaz é. É tão inteligente, apenas o Espírito Santo pode excedê-lo, superá-lo. Vejam, até o Espírito Santo pode, ou seja, o diabo não é tão sagaz, apenas o Espírito Santo pode superá-lo. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou a respeito disso. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês lembram bem essa parte das Escrituras, que ele disse que haverão guerras e rumores de guerras, guerras e rumores de guerras. A página 112 abaixo, onde terminamos de ler ali, e continuamos lendo, ele escreveu: trombetas é igual confusão política e guerras. Continua na página 113. Tudo isso vai continuar assim até o final. Estas são as trombetas que soam. Agora, quando cheguemos às trombetas, veremos em detalhes cada uma dessas guerras para mostrar-lhes que cada guerra seguiu uma era da igreja e também segue estes selos. Então, a trombeta significa distúrbio políticos, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Você vê? Se abre um selo e é depositado uma mensagem. Depois, sendo que a igreja também tem estado formada em seus sistemas e formas políticas, então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida. Correto. Então, se resulta em um distúrbio religioso quando se abre um selo. Neste outro livro ele escreve: as trombetas seguem as eras, a cada era uma trombeta. Em distúrbio políticos e os selos, ao abrir, traz distúrbios religiosos. E aí, do lado esquerdo, nesse livro, onde diz: então a trombeta significa distúrbios políticos, do lado esquerdo, escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Continua dizendo, correto. Então, se resulta em um distúrbio religioso quando se abre o selo. Isso é o que aconteceu. Toda a igreja está descansada em cima, se acomoda bem, dizem, tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem confortável, bem acomodada. A igreja católica estava bem confortável quando chegou Lutero. Então teve um distúrbio religioso. Sim, Senhor. A igreja continuou então com Irineu e depois distintos como Calvino, e depois a igreja anglicana se acomodou, estava repousando quando chegou Wesley. E então teve outro distúrbio religioso. Correto. Sempre causa um distúrbio religioso. E ele escreve aí do lado esquerdo,
a abertura de um selo é igual, traz distúrbio religioso. E o sétimo selo? Quando for aberto, ou seja, e o sétimo selo quando se abre? Quando vai se abrir? Vai se abrir. E o sétimo selo? Aí em cima ele também escreve, do lado esquerdo em cima, trombetas é igual guerras. Agora vejam como estamos vivendo em carne isso que foi profetizado e foi revelado pelo reverendo William Branham, porque ele trouxe essa revelação do que seria a abertura de um selo e do que seria a abertura do sétimo selo na anotação do nosso irmão William. O que seria? Ou o que aconteceria com a abertura do sétimo selo? Aconteceria a mesma coisa. Por quê? Porque estão como a igreja da Inglaterra, o que diz ali, e como a igreja da Alemanha. Vejam, estavam muito confortáveis. Estavam acomodadinhos ali e mais. E melhor enquanto a sua forma e tudo. Mas, por exemplo, quando chegou Lutero, vejam, aí teve um distúrbio, porque tem que sair de tudo que estavam fazendo, tanto do mensageiro e todas as coisas correspondentes a esse tempo, e vir outro mensageiro e abrir esse mistério aí, e isso traria um distúrbio religioso. O qual, nesse tempo, é o que estamos vendo também. Isso não tinha acontecido porque o sétimo selo não tinha sido aberto, não tinha estado revelado. E o que seria o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que esse é o mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. O qual não aconteceu em tempos passados, não aconteceu no tempo do nosso irmão William Soto Santiago, mas aconteceu esse começo, quando esse ministério subcarpa começou em certo momento, e aí Deus realizou esse trabalho de se levantar do trono de intercessão. Quando esse ministério falou por ordem do Espírito Santo para que parassem os batismos, Santa Ceia, lavatório de pés e todas essas coisas, esse instrumento fechou a dispensação da graça. Ele mesmo que abriria a dispensação do reino. E tudo isso de uma forma na qual o mundo não conheceu aquele tempo, mas a igreja noiva sim. Os manufaturados, as fatas, os incrédulos não. Eles melhor tropeçaram com isso tudo e não entenderam essa mudança de dispensação, não entenderam essa nova era de coroa, era de ouro, onde Deus estaria revelando esse mistério de sua vinda nessa meia hora de silêncio, onde não estava acontecendo nada no céu, porque tudo se realizaria na terra. E cada vez que alguém entrava era uma alegria, vejam, toda esta alegria, esse avivamento já viria à terra. Esse avivamento, essa alegria que houve no céu quando o pecador se arrependia e nascia de novo, essa alegria vem a ser mostrada na terra, porque
tudo o que falta e o que faltaria de se cumprir desta dispensação, desta dimensão celestial, da sétima dimensão, o qual corresponde à etapa da era de pedra angular e dispensação do reino, tudo isso tem que ser manifestado na terra, como foi no átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo do templo e tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Ali Deus estava mostrando todo o seu programa que ele realizaria desde o átrio até o lugar santíssimo. Agora vejam como esse distúrbio religioso volta a acontecer com a abertura do sétimo selo, do qual está sendo dado a conhecer a igreja noiva, e isso é o que está dando a ela a fé de rapto aos escolhidos que serão transformados. A ninguém mais o cumprimento da sua vinda e a meia hora de silêncio poderá dar-lhe esta fé de rapto, porque não é para eles, é para os que vão ser transformados, simples assim. Nosso irmão William continua dizendo, na mensagem Prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, diz, é a vinda de Cristo à sua igreja, é a vinda de Cristo por sua igreja. Embora ele é o anjo do pacto, ele é o mensageiro de Israel, mas vem por sua igreja e depois se revelará a Israel. Cavalgaremos esta senda, este caminho outra vez. Ele está citando aí do livro de citações. Isso é correto, tão logo como estamos quase prontos. Esta tradução não está muito clara, tão pronto quanto estejamos prontos. Você vê, é uma promessa, e se é uma promessa, tem que ser cumprida. Estamos no tempo na qual temos que estar preparados, esperando esse encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda, vindo por sua igreja. Por isso a mensagem que Deus falou, através do reverendo William Branham, convocou e está preparando o povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sob o novo pacto, coberto com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, para o encontro com o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Lembrando que Cristo disse, o Pai e eu somos um. Quem viu a mim, viu o Pai. São João capítulo 10 e São João capítulo 14. Agora vejam como diz aí que a mensagem do reverendo William Branham é o que prepara, porque ao ele ser o precursor, a sua mensagem contém as coisas que ele está precursando e como seria que isso viria, isso que ele está precursando. Continua dizendo, estamos no tempo para que se cumpram essas coisas, e os que estarão preparados a verão, o receberão, crerão. O que verão? O que receberão? Pois, o cumprimento da sua vinda. Aqueles que estão preparados, ou seja, que estão ordenados por Deus para a transformação em rapto, esses são os que o verão. E estes são os que estão vendo hoje este cumprimento. O receberão, o crerão e serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é importante que cada pessoa tenha pelo menos o livro dos selos, pregado pelo reverendo William Branham, e o livro das 7 eras da igreja, e também o livro das 70 semanas de Daniel, e o livro de citações de extratos de diferentes mensagens do reverendo William Branham, e todas as demais mensagens que possam conseguir em folhetos, que sempre estão disponíveis para os crentes em Cristo.
porque esta é a mensagem que nos prepara para estarmos prontos para a vinda do Senhor e dar as boas-vindas no meio da sua igreja. Vejam, o importante que é ter as mensagens do reverendo William Branham, porque ele foi o precursor da sua vinda. Ele é o precursor da minha vinda, ou seja, ele é o precursor do cumprimento do 7º selo no meio da igreja, o qual ele está cumprindo nesse tempo a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E se os anjos estão, pois estão aí esses ministérios que ele disse que enviaria no fim do tempo, no meio da sua igreja, para trazer a separação, a segregação. E vejam como tudo está acontecendo à vista de todos. E a mesma palavra, a qual ele está falando, a mesma presença dele com o que fala, é o que tem feito a separação, a segregação. Cada um vai ao grupo que lhe corresponde, e tudo está acontecendo, e muitos deles nem percebem, mas vejo que os escolhidos sim, estão se dando conta desse trabalho que esse ministério está realizando, qual é para dar a fé de rapto, mas também tem esse trabalho para realizar essa separação, e que os incrédulos também saibam, porque também é para os incrédulos que já não têm oportunidade. E depois, como ele disse ali, que embora ele é um mensageiro de Israel, ele está trazendo à sua igreja noiva essa fé de rapto, porque ele vem por sua igreja noiva, embora é o mensageiro de Israel, mas eles, vai chegar o momento onde eles o receberão e serão selados por esse anjo. Continua dizendo, essa é a mensagem que diz como vai vir, ou seja, a mensagem do irmão Branham que diz como vai vir, que nos prepara para darmos as boas-vindas ao Senhor em sua segunda vinda. Essa é a mensagem como de João, que introduziu a Cristo em sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham, por quarta ocasião. É o que introduz a segunda vinda de Cristo, sua mensagem. Agora vejam como na primeira vinda o arcanjo Gabriel esteve ali entre o precursor e o precursado, e depois do cumprimento do ministério de Jesus no meio do povo hebreu, esse ministério messiânico, já vemos que ali Gabriel não estava, ou seja, na forma em que apareceu Maria, porque ali não tinha um corpo de carne. E vejam esse mistério, porque o maior mistério é o mistério da sua segunda vinda e o seu cumprimento, porque na primeira vinda tiveram muitos detalhes que Isaías e alguns profetas mais falaram de como seria, e mesmo assim, vejam, com todos os detalhes, os líderes religiosos daquele tempo não o receberam. E vejam que para a sua segunda vinda, ele manteve este segredo para que o inimigo de Deus não fizesse dano, e como Deus ia cumprir a sua vinda em uma forma tão simples, se levantariam muitos imitando e trariam aquilo que o irmão Branham trouxe, mostrando a primeira e segunda etapa, trariam muitos imitadores,
E o povo mudaria o olhar, a visão para estas outras pessoas, e a obra que este sétimo selo realizaria para dar fé de rapto, que seria uma obra mais difícil de realizar. É assim. E tem muitos que têm se levantado tentando imitar o que já tem estado vendo de como Deus está realizando a sua obra desde a grande carpa catedral. São imitadores, pervertedores, o qual Deus já deu a sentença, e eu já dei a sentença, de que eles estão mortos espiritualmente. Todos aqueles ministros e irmãos que estão imitando o cumprimento do sétimo selo em uma grande carpa catedral, já estão mortos diante de Deus espiritualmente. Podem continuar falando e blasfemando e zombando e falando todas as coisas contra esse ministério, para o qual eles também estão ordenados para fazer isso. Tem que deixar que eles cumpram todo esse propósito, e estão realizando muito bem, é o trabalho deles. Portanto, vai chegar o momento onde ou eles entram vivos à grande tribulação, ou fisicamente morrem por alguma doença grave, os agarra e já morrem e deixam de incomodar. Mas alguns que Deus permite que continuem até o final, esse se alonga mais que o juízo que vão receber depois no lago de fogo, mais ano ainda, enquanto mais passe operando, trabalhando nesta terra, nesses corpos, prejudicando e combatendo a obra de Deus, e ao mensageiro e ao grupo que está se preparando para a transformação em rapto. Mais longa é a sentença e os juízos que eles vão receber, e o tormento que eles vão receber no lago de fogo. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Vamos ler na página 119. Vamos ler na página 119, um pouquinho antes, para que saiba do que, como vem falando, diz. Essa mensagem, como de João, que introduziu a Cristo em sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham, por quarta ocasião. É o que introduz a segunda vinda de Cristo, sua mensagem, ou seja, sua mensagem é a que introduz a segunda vinda. Vamos ler na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1058, diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela, diz o irmão William. Assim como João construiu uma plataforma com a sua mensagem para o que veio depois dele, que foi Jesus Cristo, talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, antes que se apresente e suba a essa plataforma que preparou, mas não creio que estamos tão perto. Eu creio que estamos tão perto que eu não vou morrer de idade avançada. Já teria 115 anos se estivesse na Terra. Se alguém puder somar rapidinho, quanto? 105, porque ele nasceu em 1909 e tem que tirar 9 anos a 2014, e aí nos dá o número 105 anos. Teria na atualidade. O sétimo selo será aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando seja aberto, então entenderemos melhor o que o reverendo William Branham disse, o que ele precursou. Vejam, ele diz que quando seja aberto, por isso ele diz, quando seja aberto, então entenderemos melhor o que o reverendo William Branham disse, ou seja, isso que está dizendo aí, de que eu não vou morrer de idade avançada sem que ele esteja aqui. Quando o sétimo selo esteja sendo aberto, ele diz que entenderíamos melhor isso que ele está falando. Porque vejam, que quando o sétimo selo nasceu,
pelo qual já está se abrindo esse mistério e todo este segredo. Aí podemos somar, fazer as contas, e aí entendemos que ele não morreria de velho. Se não fosse por aquele acidente de carro, ele não estaria de uma idade bem avançada, diz sem que ele esteja aqui. Porque naquele momento ele estava mostrando que esse véu de carne, esse instrumento no qual o sétimo selo estaria se cumprindo, não tinha nascido. Porque senão ele teria dito, bom, nasceu nesses dias passados, nesses anos passados, não teria que dizer essa profecia. E vejam isso tudo agora que está se abrindo em uma forma tão simples. E podemos ver o quadro completo e o plano completo de Deus, e podemos compreender todo esse mistério do sétimo selo, qual, quando tem estado sendo aberto, tem estado acontecendo um distúrbio religioso. Ele teria 65 anos. Se nós somarmos, se nós fizermos a conta desta data, até a data onde nasceria esse véu de carne, vejam, em 65 anos, não é uma pessoa de idade avançada. Agora, entendemos agora o que ele dizia. Por isso ele disse, quando seja aberto, então entenderemos melhor o que o reverendo William Branham disse, o que ele precursou. E agora entendemos melhor o que ele falou, que ele não morreria de velho até que ele esteja aqui. E sendo de 54 anos, naquele tempo, veja, naquele tempo, tinha 54 anos, não morrerei velho até que ele esteja aqui, ou só que seja atirado, assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não por idade avançada, até que ele venha. Até que ele o quê? Até que ele venha. Até que ele cumpra a sua vinda nesse instrumento. Talvez eu não o farei. Ele já sabia que ele iria antes, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. O irmão William diz, vem, a mensagem que introduz a segunda vinda de Cristo ao mundo, como diz o Espírito Santo através do reverendo William Branham, a mensagem que trouxe é que vai ser, a mensagem que trouxe é que vai ser o cumprimento, ou é como será o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que vai ser paralelo em tudo, e eu sei que vai ser paralelo em tudo. Diz o irmão William, João foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei da sétima era ou etapa, e o reverendo William Branham foi o mensageiro da sétima era da igreja gentia sob o novo pacto. Depois, ali no tempo de João, veio a pedra angular, aquela foi a pedra, aquela foi era de pedra angular, o tempo da primeira vinda de Cristo. E para a segunda vinda de Cristo será será em tempo de era de pedra angular, porque o que vem é a pedra angular. Cristo, nosso Salvador, a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio a ser cabeça de ângulo. Com toda esta informação que temos, não vai nos passar despercebido, por alto, a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós, para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, por que Ele disse que com tudo isso não passaria despercebido de nós a segunda vinda do Senhor? Porque seria em uma forma que muitos não pensam que Ele realizaria.
E se pode passar despercebido, quem não esteja preparado, veja, pense um pouquinho, é porque não vem na forma em que o esperam. Os do grupo do irmão Branham esperam que o irmão Branham retorne. Os que não seguiram o que ele disse, que seguisse, que estivesse conectado com a grande carpa catedral e que estivesse recebendo ali tudo que Deus estaria trazendo, porque primeiro é a palavra e depois os milagres. Essa é a vindicação de tudo isso que tinha se trazido. Primeiro é a palavra. Até no devocional ele diz que estaremos acompanhando os que não estão recebendo isso e estão esperando para que nosso irmão William Souto Santiago retorne para que cumpra isso. Vejam, todos esses irmãos que estão esperando de outra forma não o verão, porque se o reverendo William Branham chega ao grupo que está esperando ele assim, então não vai passar despercebido. Até os do nosso tempo, se vimos o irmão Branham fazer isso, veja, mas então era assim. Mas não é assim. Se o nosso irmão William voltasse para pregar e trazer a fé de rapto e concluir o que, como alguns falam, que dá até vergonha alheia dessas pessoas de terminar o que ele não terminou. E pregar e trazer a fé de rapto, até os do grupo do irmão Branham, nada mais, olha isso, já vão crer, mas não pela fé, não por revelação. E se é algo que pode passar despercebido, então não pode vir o irmão William para cumprir isso, porque ninguém passaria despercebido isso, nem os incrédulos, porque eles viriam algo assim. Não, impossível que isso não seja certo. Isso tem que ser verdade, porque veja esse homem, soubemos que morreu e veja, está aí ele. Eles voltarão em seu corpo eterno e glorificado, mas já para estarem de 30 a 40 dias conosco e irmos. Ou seja, com este povo que já está preparado para esse momento. Assim que a maneira na qual o grupo do irmão Branham está esperando não é. Vindo novamente o irmão Branham, o grupo que ficou atrás, sem subir a era de pedra angular, e ficou pensando que o irmão William voltaria para realizar e cumprir isso, muito menos vai se cumprir assim. Por isso é que pode passar despercebido deles. E ele disse, com isso, com toda esta informação que temos, não vai nos passar despercebido, mas sim, vai passar despercebido. Pense um pouquinho. É porque seria de uma maneira tão simples, da maneira em que ninguém espera esse cumprimento. Agora vejam, com toda esta informação que temos, não vai passar despercebido a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos sendo preparados com a mensagem de Deus revelada pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, para nosso encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda. Mantenha-te preparado e preparada para o encontro com nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o encontro com nosso Deus, o qual se encarnou em seu corpo, que está glorificado, e em sua segunda vinda virá para nos buscar, nos transformar e nos levar com Ele à maior festa que se realiza, que já tenha se realizado no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. E para os filhos e filhas de Deus, que nesse tempo final têm estado dando as boas-vindas
e tenha se encontrado com o Senhor em sua segunda vinda, é porque foram preparados e agora estão recebendo e se regozijando de sua vinda, desse ministério e dessa manifestação final que Cristo teria no meio da sua igreja na etapa da era de pedra angular, o qual é uma das porções que ele falou nesta mensagem que estaremos vendo e ouvindo. Em uma parte, já terminando, ele diz que a última manifestação que Cristo terá entre os gentios vai ser na era de pedra angular, em uma grande carpa catedral, simples assim. Veja, o que não entende isso, se essa é a última manifestação em uma grande carpa catedral, o nosso irmão Branham não a teve, o nosso irmão William Soto não teve, e se é a última manifestação, pois tem que estar velada e revelada esta coluna de fogo em um homem, em um véu de carne. E aí, o problema já vai de identificar um instrumento, mas como é para aqueles que têm a percepção profética, poderão ler isso e poderão ler tudo que foi lido, vindicando o que Deus está fazendo hoje, e não vão ver, porque tropeçam com o véu de carne. Sempre tem sido assim, em todos os tempos, mas no final terão que reconhecê-lo cedo ou tarde. Vão ter que reconhecê-lo. As dimensões. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema as dimensões, para hoje, sexta, 8 de março deste ano de 2024, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.